Olá, crianças, tudo bem? Hoje sou eu, tia Carol, quem vai contar uma história para vocês. Na aula da semana passada, nós começamos a estudar um novo tema. Quem lembra? Eu vou contar até 3 e nós vamos falar ao mesmo tempo, ok? 1, 2, 3. Sinceridade, honestidade. Ao longo dos próximos 2 meses, nós vamos aprender diversas histórias sobre a importância de não mentir e sempre falar a verdade. E 2, a importância de agir corretamente e não enganar as pessoas. A história de hoje está descrita na Bíblia, no Novo Testamento, no Evangelho de Lucas. É a história de um homem que enganava as pessoas, mas que mudou completamente depois que ele conheceu Jesus. Antes de começar, vamos fazer uma oração? Juntar as mãozinhas, fechar os olhinhos. Papai do céu, muito obrigada por este dia. Por favor, nos ajude a compreender a lição. Que os seus ensinamentos sejam como sementinhas em nossos corações e que possam florescer. Em nome de Jesus, amém. O tema da nossa lição é Zaqueu, um desonesto que mudou. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um homem muito rico. Ele era um publicano, ou seja, a sua profissão era cobrar impostos das pessoas. Mas tinha um problema. Zaqueu, ele cobrava um valor muito maior do que aquele que as pessoas deveriam pagar. Ou seja, ele era desonesto. Ele mentia, enganava e roubava as pessoas. Por esse motivo, elas não gostavam dele. Tá? Então, a fama de Zaqueu na sua cidade era péssima. A cidade em que ele morava se chamava Jericó e ela ficava pertinho de Jerusalém. Um dia, Jesus estava a caminho de Jerusalém e precisou passar justamente pela cidade de Jericó. A notícia se espalhou e muitas pessoas foram ao encontro de Jesus. Elas queriam conversar com Jesus, ouvir as suas histórias. Entre essas pessoas, Zaqueu também estava. Ele estava curioso para saber quem era Jesus. Mas quando ele chegou no local onde Jesus estava, já tinha uma multidão, muitas pessoas perto de Jesus, então era difícil se aproximar. Além disso, olhem só como Zaqueu era baixinho. Eu acho que ele era menor do que tia Carol, que já é pequenininha. Então ele não conseguia nem ver Jesus. Ele ficou pensando, e agora o que eu vou fazer? Eu não posso perder essa oportunidade de conhecer Jesus, de ouvir os seus ensinamentos, de ouvir Jesus falar sobre o amor de Deus. O que eu vou fazer? Zaqueu então olhou ao redor e viu uma árvore bem alta. Então ele pensou, eu vou subir nessa árvore, porque lá de cima, lá do alto, eu vou conseguir ver e ouvir Jesus. Crianças, uma observação. Zaqueu só subiu na árvore porque essa era uma situação única e muito especial. Ele não queria perder a oportunidade de ouvir Jesus, tá? Por isso que ele fez algo tão perigoso. Vocês não podem subir em árvores, ok? Lembram que eu contei para vocês que quando eu era criança eu desobedecia a minha mãe
Subi numa árvore, caí e me machuquei e quebrei meu braço? Então, por favor, não façam nada perigoso, tá? Aqui é uma exceção. Zaqueu só fez isso porque ele queria muito, muito, muito ouvir Jesus falar sobre o amor de Deus. Feita essa observação, vamos voltar à nossa história? Não bastasse a alegria de Zaqueu por poder, agora que ele estava no alto, ver e ouvir Jesus, ele teve mais uma surpresa. Jesus se aproximou de Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa, você não precisa me ver de longe, pois hoje eu vou ficar na sua casa com você. Vocês imaginam por que Jesus falou isso para Zaqueu? Jesus conhece o coração das pessoas. Ele sabia que Zaqueu só tinha feito algo tão perigoso como subir naquela árvore tão alta, porque ele desejava muito conhecer e se tornar amigo de Jesus. Quando Zaqueu ouviu aquelas palavras maravilhosas de Jesus, ele ficou ainda mais feliz. Imaginem, no meio de uma multidão de várias pessoas, Jesus escolheu Zaqueu para conversar, para ficar perto dele. Então, rapidamente, Zaqueu desceu da árvore e foi com Jesus até a sua casa. Quando Zaqueu chegou à sua casa com Jesus e mais outras pessoas, ele queria demonstrar para Jesus como ele estava feliz. Então ele disse: Jesus, eu não quero mais ser desonesto. Eu estou arrependido por ter enganado as pessoas. Para corrigir o meu erro, eu vou devolver 4 vezes o valor que eu roubei das pessoas. Vocês estão vendo aqui, olha quanto dinheiro que tinha na casa de Zaqueu. Eram saquinhos com moedas de ouro. Então, ele restituiu, ele devolveu tudo que ele tinha, muito mais do que ele tinha roubado. Além disso, ele falou que iria dividir a fortuna dele com os pobres. E também disse para Jesus: a partir de hoje, agora que eu te conheci, eu quero agir sempre corretamente. Vocês conseguem perceber, crianças, como o encontro com Jesus é maravilhoso? Ele não entrou apenas na casa de Zaqueu. Ele transformou o coração de Zaqueu. Jesus é tão bondoso e nos ama tanto que ele transforma os nossos corações para que nós possamos seguir o seu exemplo e falar sempre a verdade. Foi exatamente isso que aconteceu com Zaqueu. Vamos cantar uma música que fala justamente sobre essa mudança que Jesus opera em nossos corações, essa transformação maravilhosa? É bem fácil, acho que vocês conhecem. Meu coração era sujo, mas Cristo aqui já entrou. Com seu precioso sangue, tão alvo assim o tornou. E diz em sua palavra que em ruas de ouro andarei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Ó dia feliz quando eu criei, e a vida eterna eu ganhei. Assim, a Bíblia nos ensina, através do exemplo de Zaqueu, que Deus ama a honestidade e a verdade. Então, nada de mentiras, ok, crianças? Vamos aprender um versículo sobre o nosso tema de estudo? Então, Provérbios 21:8 diz assim: tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas reto o proceder do honesto. Gostaram da lição de hoje, crianças? Antes de encerrar a nossa aula, vamos fazer uma oração? Novamente, concentração. Papai do céu, muito obrigada por nos ensinar
a importância de falar sempre a verdade e de não enganar as pessoas. Por favor, nos ajude a cumprir a sua vontade. Obrigada por cuidar de nós e das nossas famílias. Em nome de Jesus, amém. Crianças, não esqueçam de fazer a atividade da lição, ok? Um beijinho e um abracinho para cada um de vocês. Tchau!